Isaías capítulo 60, nós vamos ler o texto da palavra de Deus, nos versículos 21 e 22. Eu vou ler uma vez, a igreja vai ler comigo segunda vez. Assim diz a palavra do Senhor. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Vamos ler este texto da palavra de Deus todos juntos? Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Pai de amor, Pai de bondade, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Muito obrigado, Pai Santo, porque nós temos a plena certeza de que o Senhor nos aceita por causa da obra de Cristo Jesus. Obrigado porque no Senhor Jesus todos os nossos pecados estão perdoados. E a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo, não somente para nos perdoar os pecados, mas para nos purificar de toda injustiça. Lava-nos, Deus, lava teu povo de toda iniquidade nesta noite. Que nada faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós. E nós queremos, Deus, dizer ao Senhor que rejeitamos todo ataque, toda falsa acusação do diabo contra a nossa vida. Ó Deus, ó Pai, rejeitamos porque somos amados, porque somos eleitos, porque somos redimidos, porque o Senhor tem feito uma grande obra na nossa vida. E eu quero te agradecer, Pai, nós rejeitamos todo ataque de Satanás contra a tua igreja. Que aqui na Unida Satanás seja envergonhado, que na casa de cada um de nós ele seja envergonhado, que o nome de Cristo seja glorificado. O Senhor conhece o nosso coração. E o Senhor sabe o propósito do nosso coração e o objetivo com que temos realizado todas as coisas. E apesar de falhos e limitados, o Senhor sabe que o nosso desejo é te glorificar, é te agradar e é viver uma vida moldada à imagem de Cristo Jesus. Portanto, Deus, fala conosco, Deus, nesta noite e abençoa a nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Meus queridos irmãos e irmãs, eu fui tremendamente impactado com este texto. No ano de 2014, no Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, quando o reverendo John Jun-Oh, que é o pastor da maior igreja presbiteriana do mundo, a convite do reverendo Roberto Brasileiro, pregou esta preciosa mensagem no Supremo Concílio de nossa igreja. Depois, no ano de 2015, quando nós estivemos na Coreia, fazendo curso para treinamento de discípulos de Jesus, reverendo Jun-Oh, na nossa formatura lá na Coreia do Sul, pregou novamente essa mensagem. E ela tocou profundamente no meu coração. E depois que ele pregou esse texto, ele fez a mensagem dele, o Senhor me deu uma outra mensagem. Mas nessa semana nós estivemos ali no CAL em Pinheiros, reverendo Camargo esteve ali fazendo CAL pela primeira vez, presbítero Gabriel, outros irmãos fizeram à distância, um momento muito abençoado, e o reverendo Jun-Oh novamente não pregou, mas citou esse texto maravilhoso. E ele veio como uma flecha no meu coração. E talvez você me diga, pastor, por que esse texto impactou tanto? Se você der uma olhada com bastante atenção no capítulo 60 de Isaías, você verá que esse capítulo trata de como será a nova Jerusalém. De como nós viveremos na nova Jerusalém. E de como o Senhor vai ser glorificado na nova Jerusalém.
Mas muitos dos princípios que Isaías apresenta, eles já começam a ser vivenciados por nós hoje aqui e serão vivenciados plenamente na Jerusalém celestial. Então, algumas destas promessas já se aplicam a nós hoje. E essa promessa do texto que eu acabo de ler já se aplica a você e já se aplica a mim. Mas a pergunta que fiz ainda fica: por que, pastor, esse texto o impactou tanto? Porque o texto diz assim no versículo 22, o menor virá a ser 1000. Eu falei, quando eu ouvi essa mensagem, eu falei, Deus, eu sou o menor, Deus. Essa mensagem é para mim. Ela impactou profundamente o meu coração, porque Deus pode usar gente pequenina como esse que está pregando para você. Esse texto nos apresenta a promessa do menor. E ao olhar para o texto, ele nos revela que a promessa do menor é a promessa da justificação. A promessa do menor é a promessa da justificação. Diz assim o versículo de número 21. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. O 22 diz, o menor virá a ser 1000. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Que bênção maravilhosa, irmãos. Ao olharmos para o texto, ele nos diz que a promessa do menor é a promessa da justificação. O que Isaías está profetizando aqui é a bênção maravilhosa de que nós já recebemos a justificação pela graça mediante a fé. O povo de Israel era o povo de Deus no Antigo Testamento, mas muitos deles demonstravam na prática não ter um coração convertido ao Senhor. Mas aqui o texto promete dizendo, todos os do teu povo serão justos. O texto se refere a nós, povo da nova aliança. Eu e você somos pecadores, todos nós merecemos o inferno, todos nós merecemos a ira de Deus, e se Deus fosse nos tratar conforme os nossos pecados merecem, nós já estaríamos queimando no quinto dos infernos há muito tempo. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, que nós somos justificados mediante a redenção e a propiciação que há em Cristo Jesus. O que o texto está dizendo aqui é a bênção maravilhosa de que você é pecador e merece a ira de Deus. Mas porque Cristo morreu na cruz e pagou os teus pecados, no momento em que você se arrependeu e creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus no seu tribunal, eu uso essa ilustração para ficar gráfico diante de você, ele bateu o seu martelo e disse, eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Isso significa que você já não tem dívida alguma no tribunal de Deus. E quando Deus olha para você, Ele já não vê você como um pecador miserável que merece ir para o inferno. Isso se você creu em Jesus. Mas Ele vê você como um filho justo, justificado, porque Ele considera a justiça de Cristo sobre você, quando você crê em Jesus como seu Salvador e o recebe em sua vida. É por isso que Paulo diz em Romanos 5, 1 e 2, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Porque Deus já bateu o martelo no tribunal e já deu a sentença, dizendo que você que creu em Cristo é justo, você agora tem paz com Deus, você não é mais inimigo de Deus. Você era inimigo de Deus, mas agora você foi reconciliado com Deus por meio da obra de Jesus. Mas essa obra, essa justificação, além de te dar paz, diz a Bíblia que ela te dá acesso pela fé, a graça na qual estamos firmes. Você tem acesso pela fé, a graça perdoadora e salvadora de Jesus.
Isso significa que das mãos de Jesus, nunca ninguém, jamais, poderá tirar você. Isso significa que nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Isso significa que o diabo pode te acusar de qualquer coisa, mas você pode dizer para ele: diabo, sai daqui em nome de Jesus. Cristo já pagou o pecado que eu cometi. Eu agora sou justo diante de Deus. Você não precisa aceitar acusação nenhuma do inferno contra a sua alma, contra a sua vida. Você já foi justificado. Você é filho de Deus. Que bênção maravilhosa. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida cristã, o inimigo vem soprar coisas na nossa cabeça, principalmente quando nós estamos fracos ou temos momentos difíceis. Mas você tem que, quando vier qualquer falsa acusação, você diga: eu repreendo em nome de Jesus. Eu sou amado, eu sou eleito, eu fui declarado justo, eu fui reconciliado com Deus Pai. Ninguém muda quem eu sou diante de Deus. Amém? Se você tem consciência dessa justificação maravilhosa, você vai se alegrar e vai se regozijar. Nenhuma condenação há. Se você creu em Jesus, você não deve nada no tribunal de Deus. É por isso que a frase do reverendo Charles Spurgeon tem que caracterizar a sua vida e a minha vida. Spurgeon dizia o seguinte: que não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Mas não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. A obra de Cristo já está consumada. Nós somos filhos amados, eleitos de Deus. E das mãos do Senhor, ninguém arrebata você. Ninguém tira você das mãos de Jesus. Toda glória seja dada ao nome do Senhor. Todo louvor seja dado somente a Ele. Ninguém muda o coração do Senhor para comigo. Você já parou para pensar nisso? Que apesar de toda a sua maldade, de toda a sua falibilidade, o Senhor te ama. E Jesus disse que das mãos dele nunca ninguém, jamais pode arrebatar você. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa do menor é a promessa da justificação. Se você tombasse hoje, meu querido amigo e irmão, você iria para o céu ou para o inferno? Se você chegasse hoje na porta do céu e Deus te dissesse: porque eu devo deixar você entrar no meu céu, o que você responderia a Ele? Ah, eu fui uma boa pessoa. Eu ajudei a velhinha a atravessar a rua. Pé! A campanha vai soar assim. Ah, eu fui uma boa pessoa. Eu dei o dízimo. Pé! Ah, eu fui uma boa pessoa. Eu nunca arrumei encrenca com ninguém. Pé! A Bíblia diz que as nossas melhores obras não passam de trapos de imundícia. Não é por causa do que você fez. Não é por causa do seu desempenho. Você só entra no céu de Deus por causa da obra de Cristo Jesus. Se Deus me disser: porque eu devo deixar você entrar no meu céu, eu lhe responderia: Senhor, tu não deverias deixar-me entrar, mas porque tu me amaste antes da fundação do mundo e mandaste Cristo morrer na cruz por mim, Ele pagou os meus pecados. E o Senhor disse que todo aquele que cresce que Jesus Cristo é o Filho de Deus seria declarado justo pelo Senhor, seria adotado como filho de Deus, seria reconciliado com Deus Pai, seria unido espiritualmente a Cristo pela fé. E porque o Senhor me deu o dom de crer, eu sou de Cristo Jesus e eu sou teu, o céu é o meu lugar. É por isso que eu vou entrar para a honra e para a glória do nome de Jesus. E os portões se abririam por causa da obra de Jesus.
que você saia daqui nesta noite arrependido e crendo em Jesus como seu Senhor e Salvador. Somente assim você terá a certeza de que tem um lugar garantido nos céus. A promessa do menor é a promessa da justificação. Mas ao olharmos para o texto, a promessa do menor é a promessa da renovação. A promessa do menor é a promessa da justificação. Mas a promessa do menor é a promessa da renovação. Vamos ler comigo, irmãos e irmãs, versículo 21, todos juntos, vamos lá? Todos comigo, vamos lá? 1, 2, 3, com alegria, com ânimo, vamos? Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja sempre glorificado. Louvado seja Deus. Irmãos, nós somos justificados pela graça de Jesus, mediante a fé nele. E o Senhor Deus prometeu a Jesus o seguinte, no Salmo 2, versículo 8: pede-me e eu te darei as nações por herança, dizendo que ele daria gente de toda a raça, de toda a tribo, de cada nação a Jesus. E o texto diz aqui: todos do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. A palavra usada para renovo aqui no hebraico significa literalmente broto ou ramo. É como aquela árvore pequenininha que você planta e rega e ela cresce. Muitas vezes nossos filhos não têm oportunidade como nós tivemos, nós que estudamos no interior. Mas eu estudei num colégio que tinha o tamanho de uma área agrícola, né? Era um colégio chamado Polivalente, no interior de Minas. E havia o dia, nós tínhamos uma matéria chamada Práticas Agrícolas. Nós aprendíamos a fazer enxerto de uma árvore na outra. E havia o dia em que nós plantávamos uma árvore. Meu Deus, o dia que eu plantei uma árvore, eu falei, eu sou alguém, né? Porque o poeta diz que você tem que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore, né? Então nós plantávamos árvores ali, e a árvore pequenininha, de repente passava 1 ano, 2, quando você terminava o colégio, ela já era uma grande árvore. Deus está dizendo que o menor é um renovo plantado pelo Senhor. Todos os do povo serão justos, herdarão a terra e serão renovos por mim plantados. Deus é quem pode renovar a sua vida, a sua alma e o seu coração. E diz o texto aqui, querido irmão, que isso vai ser obra da mão de Deus. O que o texto está dizendo é que quando Deus renova a minha vida e a sua vida, e manda o avivamento, e faz de nós nova criatura, e quebranta o nosso coração, e nos dá novas possibilidades, não é por nossa própria causa, não é por nosso próprio mérito, é uma ação sobrenatural do Senhor. Ele diz que é obra das suas mãos. Nós bem sabemos que eu e você não podemos produzir avivamento. Quem produz avivamento soberanamente é Deus. Mas Deus promete que vai renovar a vida do seu povo, vai fazer que o seu povo venha herdar a terra, vai fazer com que nós sejamos obras de suas mãos. E quando Ele trouxer uma grande renovação na nossa vida, vai ser tão nítido que foi Ele quem fez, que diz o texto que é o nome dele que vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Para que eu seja glorificado. Toda glória tem que ser dada única e exclusivamente ao Senhor. Minha querida irmã, meu querido irmão, você só está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Porque se dependesse de mim e de você, nós não estaríamos aqui. Se dependêssemos de nós, nós estaríamos numa vida de pecado, longe da presença do nosso Deus. Mas foi porque Ele soprou nova vida no nosso coração, nos trouxe de volta para a sua presença, é que nós estamos aqui. E Ele promete renovar a nossa vida e realizar a sua obra em nós, de maneira que o seu nome seja sempre glorificado. Que bênção maravilhosa. Se você chegou aqui nessa noite com o coração gelado, o Senhor é quem promete renovar o primeiro amor do seu coração.
Se você chegou aqui com a vida fria, com o coração entristecido, longe da presença do Senhor, preocupado demais com coisas da carne, o Senhor nessa noite quer dizer para você que Ele quer renovar o seu coração, que Ele quer fazer de você verdadeiramente alguém que ama Jesus, alguém que prioriza Jesus, alguém que coloca Jesus como primeira prioridade da sua vida. Nós desejamos, irmãos, o renovo de Deus para nós. Nós desejamos experimentar um novo momento dos céus no nosso coração. E Deus, na sua promessa, promete renovar a nossa vida, renovar em nós o primeiro amor, reavivar a nossa alma para a honra e para a glória do nome de Jesus. Pastor Camargo estava comentando comigo aqui no início do culto, como foi boa essa semana em que nós estivemos naquele congresso do CAL. Nós falamos muito sobre avivamento, mas nossos irmãos da Coreia viveram avivamento. E eles viveram essa promessa na prática. E para nós, como foi impactante chegar ali em Seul em 2015 e ver a igreja presbiteriana Sarangue com 16 mil pessoas nos cultos todo domingo. Uma igreja que se levanta de madrugada para orar, uma igreja que invoca a presença do Senhor, uma igreja que viu Deus abrir os céus e descer, e que tem experimentado uma transformação sobrenatural de Deus. E esses irmãos vieram da Coreia essa semana para nos animar, para nos fortalecer, para nos motivar a fazer discípulos, para nos chamar à oração, para nos chamar ao quebrantamento, para que nós priorizemos Deus na nossa vida. Deus pode renovar a minha e a sua vida, mas preste atenção, meu irmão, todas as vezes em que o Senhor vier soprar um renovo de Deus para a sua vida, o diabo vai se opor a você, o diabo vai tentar atrapalhar você, ele vai levantar alguém para te perseguir, ele vai levantar alguém para falar mal de você, ele vai levantar alguém para despertar o pior que há dentro de você. E você tem que estar atento, tem que estar ligado, irmão, para experimentar esse momento de renovo na presença do Senhor. Você tem que, amado irmão, entender que você precisa priorizar Deus, invocar a presença do Senhor e ter um relacionamento vivo e pessoal com Cristo Jesus. Você precisa entender que oração para você não é luxo, oração não é possibilidade, oração não é opção, oração, amado irmão, é dever, é obrigação para quem quer experimentar uma renovação espiritual na sua vida. Um dia desses, um crente me contou que foi pedir oração para um crente mais velho da sua família. E esse crente mais velho disse para essa pessoa o seguinte: faz 40 anos que eu sirvo na liderança da igreja. E a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ajoelhar na minha cama e ficar meia hora com Jesus. Se eu fizer qualquer outra coisa, se eu passar um café antes disso, dá tudo errado. Na minha vida, eu preciso separar meia hora para estar com Jesus todos os dias. Mas você acha que isso vai sair barato, irmão? O diabo vai se levantar contra você. O reverendo O compartilhava conosco que antes de vir da Coreia para cá, ele teve grandes lutas. Sua mãe morreu na semana em que ele vinha pregar para nós aqui em Pinheiros. Esposa de pastor dedicada. Teve que enfrentar grande luta. O pessoal da igreja não queria que ele viesse, porque quando veio pregar aqui, ele vai ter que voltar para lá e ficar de quarentena 14 dias. Então ele ficou fora a semana em que aqui esteve e vai ficar fora mais 2 domingos daquela igreja que ouve ele pregar para 120 mil pessoas todo domingo. E não veio só ele, veio o auxiliar que o substitui, que pregou aqui semana passada. Então eles enfrentaram uma grande luta espiritual. E o pastor dizia, todas as vezes que o avivamento vem, a bênção vem, o diabo vai se opor a nós. E quem der brecha, o diabo vai usar para nos atacar. E nós temos que ter discernimento espiritual e não desanimar por causa disso, irmãos. Não desanimar. Compartilhando com o pastor Camargo, falei, na semana do CAL, meu Deus, tanta coisa para fazer na igreja, quebra o dente na base, vou ter que parar tudo para fazer cirurgia, Deus está no controle. É tudo no tempo de Deus. Você não pode deixar que as dificuldades ou qualquer pessoa te atrapalhe no relacionamento com Jesus.
Uma das frases mais maravilhosas que nós ouvimos essa semana é que Jesus tem que ser o sol da nossa vida. O reverendo Orr disse para nós o seguinte: quando eu casei, eu dizia para minha esposa, "You are my sunshine", ele dizia, né? Você é o brilho do sol para mim, você é a minha luz, você é o ar que respiro, você é a minha esperança. Ele diz: eu continuo amando minha esposa, mas à medida em que eu cresci na vida cristã, eu digo: Jesus, hoje o Senhor é o sol que brilha na minha vida, o ar que eu respiro, a esperança do meu coração. Eu amo a minha esposa, mas eu amo o Senhor Jesus infinitamente mais do que eu amo. Você poderia dizer que Jesus é o maior amor da sua vida? Que Deus traga uma renovação espiritual para nós, amém, meus irmãos? Tenho orado para que Deus traga uma renovação espiritual para você, para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para a sua casa. Nós precisamos de uma intervenção sobrenatural de Deus. Vamos clamar por um reavivamento, amém, meus irmãos? Que nessa noite você diga: Deus, eu quero ser um renovo plantado pelo Senhor, obra das suas mãos, para que o Senhor seja glorificado na minha vida. A promessa do menor é a promessa da justificação. A promessa do menor é a promessa da renovação, do reavivamento. Deus pode te dar um reavivamento espiritual. Ele promete dar reavivamentos espirituais ao seu povo. Que Deus te dê um reavivamento espiritual, em nome de Jesus, amém. A promessa do menor é a promessa da justificação, é a promessa da renovação. Mas, em último lugar, o texto nos diz nesta noite que a promessa do menor é a promessa da exponencialidade. A promessa do menor é a promessa da exponencialidade. Eu vou ler o versículo 22, uma vez, você lerá a segunda vez. O menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Leia você. Amados irmãos, a Bíblia é inusitada demais. E ela às vezes demonstra algumas coisas que nós só cremos por causa da intervenção sobrenatural de Deus. E aqui nesse versículo o Senhor diz que é Ele quem fará isso prontamente. Se você leu a história de Sansão, apesar das inúmeras falhas de Sansão, Deus o toma de maneira inusitada muitas vezes. Você se lembra que numa batalha contra os filisteus, Sansão toma uma queixada de jumento e mata 1000 homens de uma vez só. 1 contra 1000. Mas isso não acontece, amado irmão, só na vida de Sansão. Isso acontece também na vida do primeiro valente de Davi. Se você ler a história de José e Batsebete, a Bíblia vai dizer que ele brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. 1 contra 800, é só na Bíblia mesmo. A gente só acredita porque está na Bíblia. 1 contra 800 e ele venceu. É a intervenção de Deus. A Bíblia, amado irmão, apresenta esses milagres e essa intervenção de Deus. E aqui o nosso texto nos diz, querido amigo e irmão, que o menor virá a ser 1000. Quando eu li esse texto, ele entrou como uma flecha no meu coração. Eu falei: Deus, eu sou o menor. E o Senhor diz que eu vou ser 1000. Aleluia. É para mim essa promessa. E diz que aquele que é o mínimo vai ser uma nação forte. Isso significa que Deus é quem abençoa a obra das nossas mãos. Isso significa que Deus é quem usa a nossa vida poderosamente. Isso significa que quando a mão de Deus está sobre nós, os nossos resultados são potencializados de maneira exponencial. 1 vira 1000. Quando Deus intervém sobrenaturalmente na sua vida. Eu fico maravilhado com isso, porque Deus promete isso aos seus servos. Se você ouvir a promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis, no capítulo de número 12, Deus faz muitas promessas a ele, quando manda sair de sua terra e ouvir o chamado de Deus. Mas no versículo 3 de Gênesis 12, o Senhor diz a ele: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem,
em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de um homem de idade avançada, que não podia ter filhos, com 75 anos, um homem de idade avançada que não podia ter filhos. E Deus faz um milagre maravilhoso e diz que através da família daquele homem, Ele vai abençoar todas as nações da terra. E isso aconteceu porque Jesus Cristo nasceu na família de Abraão e a seu tempo morreu na cruz para pagar o pecado do seu povo. E todo aquele que nele crê, seja de qualquer raça, de qualquer língua, de cada tribo, de cada nação, amado amigo e irmão, todo aquele que nele crê será salvo. Não importa a cor da pele, não importa o idioma, não importa aonde nasça, todo aquele que se arrepender e crer em Jesus vai ser salvo pela graça mediante a fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A promessa do menor é a promessa da exponencialidade. O menor virá a ser 1000. Louvado seja Deus. Deus usou um casal estéril para ter uma grande multidão de filhos e abençoar todas as famílias da terra. Quando eu olho para um texto como esse, um dia eu comecei a meditar, falei, Deus, eu sou filho de um casamento misto, de um pai que durante a vida inteira não quis servir o Senhor. Do lado da família da minha mãe, família protestante, fiel às Escrituras. Família do meu pai, segue a religião da maioria só no nome, mas na prática, uma vida complicada. Eu fui criado metade na igreja, metade no mundo. Eu tinha tudo para dar errado. E de repente o Senhor, pela sua graça, me salva. Sem pedigree, sem nome, sem grandeza. E o Senhor salva pela graça, dá o dom de pregar o Evangelho e abençoa com o privilégio de pregar para muitas vidas. Eu ouvi essa promessa e falei, Deus, me deixa ser 1000, me deixa abençoar 1000, pelo menos, me deixa ganhar 1000 para Jesus. E um dia desse, conversando com a minha esposa, ela me disse, olha, você está falando sobre esse texto aí, mas nós chegamos à conclusão que Deus já me deu a bênção, ainda com 40 e poucos anos de idade, se for contar todo mundo que eu já pastoreei, já deu mais do que 1000, glória a Deus. Mas eu não quero só 1000, quero mais 1000, e mais 1000, e se Jesus deixar, mais 1000, porque o texto diz que o menor vai ser 1000. Então, meu querido amigo e irmão, o que o texto está dizendo? Que a sua vida, por mais pequenina que seja, e você acha que não faz diferença na vida de ninguém, preste atenção, Deus pode usar a sua vida para abençoar milhares de pessoas. O reverendo, quando nos ensinava acerca do discipulado, contava que os pastores coreanos geralmente escolhem 10, 12 homens e os treinam durante 2 anos. E depois de 2 anos, esses 10 homens são aprovados no treinamento, suponhamos que 8 foram aprovados, cada um deles assume mais 10 homens. Então demoram 3 anos para se discipular 8 homens. Mas depois de outros 3 anos, cada um deles pega 10. E em 6 anos, 83 homens foram discipulados, não é verdade? 88 homens. Mas de repente então, depois desses 88, cada um discipulando 10, se eles discipularem mais 10, em 9 anos agora você já alcançou 880 pessoas. Não é verdade? E aí depois, se você pega essa multiplicação, ela se torna exponencial e de maneira incontável. E o pastor nos contava que assim começou a Igreja Presbiteriana Sarangue, no ano de 1978, quando o reverendo Oki, que está na glória, reuniu um grupo de 12 homens para discipular.
E daquelas 12 pessoas, entre homens e mulheres, só uma pessoa concluiu o discipulado, que foi a esposa dele. Então aparentemente ele fracassou naquela primeira turma, mas ele não desistiu. Ele tomou um outro grupo e começou a discipular novamente 12 pessoas, e aquelas deram certo, e 12 discipularam cada um a mais 12, e aí chegou a 144, e aí 144 discipularam cada um mais 10, e aí então deu 1440, e hoje aquela igreja, amados irmãos, tem 110 mil membros. Porque cada um de nós é importante no corpo de Cristo, e cada um de nós pode ser um instrumento para discipular outros. Se Deus usar a minha vida para discipular 10, esses 10 podem discipular outros 10, e nós já seremos 100, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E se 100 discipularem 100, nós temos 10 mil, amados irmãos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. O que você precisa entender é o seguinte: talvez você diga, pastor, eu não vou pregar para as multidões, mas se você abençoar uma vida sequer, essa vida pode ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Somente uma vida. E eu concluo essa história com você, contando a história do maior evangelista do século XX, do qual eu sou um admirador, reverendo Billy Graham. Reverendo Billy Graham era neto de presbiterianos, filho de um casal presbiteriano, criado na roça do interior dos Estados Unidos. E aquele moço um dia foi numa campanha evangelística e foi convertido por Deus. E resolveu entrar para um seminário teológico. Seu pai o colocou na faculdade Bob Jones e não deu certo. O diretor disse que ele não ia dar certo em lugar nenhum. Depois o mandaram para o Instituto Bíblico do Sul da Flórida. E de repente, naquela época no Instituto Bíblico, ele começou a pregar fervorosamente. E aí um parente, um familiar disse, estive na Flórida, mandou uma carta para a mamãe dele, mamãe, Billy está pregando. Ele grita demais, mamãe, mas ele está sendo usado para alcançar muitas vidas. Mas algumas pessoas pensam que ele grita como um louco. E os pais dele viajaram de longe para ouvi-lo e para dizer a ele que não gritasse tanto, não fosse tão fanático. E quando eles o ouviram, eles ficaram quebrantados. E Deus usou aquele menino da roça para pregar para milhões de pessoas em vários lugares do mundo. Em nosso país, no Maracanã lotado, no ano de 1974, Billy Graham pregou e milhares de pessoas confiaram sua vida a Cristo Jesus. Deus pode usar gente da roça, gente da favela, gente que é desprezada, para ser uma grande bênção nas mãos de Jesus. Eu quero desafiar você a não ficar com o sentimento, eu sou pobrezinho, eu sou uma vítima, eu sou coitadinho. Ó vida, ó tristeza, ó azar. Você foi amado por Jesus. Você foi comprado por sangue. E Deus promete para você que o menor vai ser meu. Se você é o menor, coloque-se nas mãos de Jesus. E Deus vai te usar para abençoar a mais de 1000. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Meu desejo é que a Unida, que durante muito tempo, por muitos foi considerada como uma igreja que deveria fechar as suas portas, seja uma igreja que seja usada exponencialmente para alcançar a cidade de São Paulo, o Brasil e o mundo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. John Wesley dizia, dá-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus e não temam a nada mais do que o pecado, e com eles eu vou mudar o mundo. Lhe deram 100 homens e ele ganhou a Inglaterra para Jesus, ganhou a América para Jesus. Cerca de 30 anos depois da morte de John Wesley, 1/3 da população inglesa era metodista, fruto do ministério daquele homem que treinou 100 e pregou para milhares. Irmãos, que Deus os abençoe. Você não sabe, irmão, quem vai ser seu filho. Você não sabe como sua filha pode ser usada por Deus.
Então prepare com todas as forças aquele que Deus colocou na sua mão. Porque por mais que você diga impossível, é meu filho, não vai chegar tão longe assim, você não sabe. Deus pode usar seu filho e sua filha para ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Então seja fiel e prepare com fidelidade aqueles que Deus confiou nas suas mãos. E Deus promete que o menor vai ser 1000 para a honra e para a glória do nome de Jesus. Ao ouvir esse texto da palavra de Deus, você tem duas possibilidades. Ou você diz assim: o reverendo está empolgado, porque ele veio do carro agora. Ou você diz: a promessa da palavra de Deus é para mim. Eu quero viver essa promessa. Eu quero. Se você ainda não é, se você crê, você vai ser justificado hoje. Deus tem uma promessa de justificação para você. Se você está vivendo frio, distante de Deus, sendo um carnal, o Senhor tem promessa de avivamento para você. Diga: Senhor, reaviva a minha vida. Se você se considera pequeno, o Senhor diz para você: o menor vai ser 1000. Eu quero usar você para ser uma grande bênção nas minhas mãos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus nos dê a promessa do menor, a promessa da justificação, da renovação, a promessa da bênção exponencial. Que Deus nos abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.